maravilhosa é saber que grandes coisas o Senhor fez, está fazendo e fará. Vai continuar fazendo aqui neste lugar. Aleluia! Eu quero só aproveitar essa oportunidade que os irmãos estão de pé e proceder à leitura de um texto da palavra do Senhor, para encerrar esse período, esse tema que nos foi dado para falar sobre avivamento do Espírito Santo. Falamos primeiro sobre o Espírito Santo na vida do crente, depois o crente com o Espírito Santo. Hoje pela manhã um prazer de servir ao Senhor, mesmo nas adversidades. E agora queremos encerrar sobre a motivação do Espírito do Senhor na nossa vida, para a gente fazer diferença, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Tem pessoas aqui que têm capacidades extremas que ninguém tem, e que foi o Senhor que capacitou para fazer, e precisa fazer. Atos capítulo 8, versículos de número 36, Salmo 36, e a parte A do 27, aliás, versículo 26 e parte A do 27. Atos 8, versículos 26 e parte A, versículo 27, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. Amém. Estejam assentados. Louvamos a Deus por essa oportunidade. Eu pedi ao pastor Saulo apenas para dizer aos irmãos que, se desejarem, nós trouxemos os DVDs que são de ministrações que nós fizemos em várias igrejas lá no Brasil, com vários temas, são 9 temas. Entre eles está o clamor da pomba, né, que é uma das mensagens que o Senhor tem nos dado sobre a igreja comparada a uma pomba. Um congresso de militares evangélicos, onde nós ministramos fardado, e estava todos os militares representados, né, todos os militares do planeta, entre eles General Lee, que é da Coreia do Sul, que é o nosso presidente dos militares evangélicos de todo o mundo. E daqui dos Estados Unidos estava General Bob, ele toca um sino, ele e a esposa, coisa muito linda. E estava o meu coronel, eu ganhei para Jesus, e levei ele fardado com o coronel. É muito bonito. Então, se os irmãos depois desejarem, tem uma mensagem lá que diz assim: Deus procura tocador de harpa. Na verdade era para colocar: Deus procura tocador de harpa e comedor de alface. Mas depois eu achei que colocar comedor de alface ia ficar muito forte, né? É uma referência sobre Davi e Daniel. Os irmãos, se desejarem, está à disposição. Muito obrigado. Quero agradecer ao pastor Saulo, que amanhã estaremos aqui, essa semana vamos passar por aqui, mas queremos agradecer pela oportunidade que ele nos deu. E ao pastor Antônio dos Santos, que é o meu pastor da minha família, e também agradecer a ele pela a sua aprovação em nós estarmos aqui. Sabemos que, apesar da decisão do pastor Saulo, do ministério, aqui tudo é feito, eu tenho convicção disso, com consentimento e autorização do pastor Antônio dos Santos. Queridos, esta noite queremos encerrar então falando sobre para que o Espírito Santo? Por que ter o Espírito Santo? Eu vejo pessoas que buscam, desejam o Espírito Santo, almejam, e depois recebem e ficam satisfeitos, e não fazem mais nada. Quando o Senhor disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que lá do alto fossem revestidos de poder,
E ele não parou a orientação nesse texto. Se ele tivesse dito isso, pronto, era só para receber. Mas ele disse: ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, o recebimento do poder do Espírito Santo tem um objetivo, tem um propósito. E eu creio, com todo o respeito do que eu vou dizer, que há pessoas que seria como você ter uma propriedade e não dar para alguém que você sabe que, se der, vai ter prejuízo. Como você vai dar para alguém administrar algo que você sabe que ele não vai administrar, que ele não vai cuidar, que ele não vai zelar, que ele não vai prosperar aquilo que você está colocando nas mãos dele para fazer? Por isso o Senhor Jesus disse a parábola dos talentos: a um 5, a um 2, a um 1. Sempre é aquele que acredita assim: não tenho, não precisa, não tenho capacidade, ou não tenho desejo, eu não tenho vontade, eu não quero. Aos mais teimosos que dizem: eu não faço, né? E às vezes Deus, lá no Brasil, tem uma expressão que Deus dá um croque na cabeça, toque, né? De vez em quando Deus precisa ir em alguém, ó, toque, com uma enfermidade, com uma crise financeira, com um problema familiar. Parece que Deus vai com um peixe, né? Uma baleia, nem que seja para te jogar na água depois, e você ter que se virar com o peixe, né? Porque Deus te deu algo para fazer. Eu não acredito. Estava lendo o Salmo de número 49, uma passagem que fala do valor, quando o salmista diz assim: a ninguém poderia remir o seu irmão, porque a sua alma é muito caríssima, e logo esgotaria os seus bens. Por isso o Senhor Jesus foi o único em condições de comprar a minha alma, porque só Ele tinha um valor por ela. Basta eu pensar nisso, já é o suficiente para, no mínimo, eu retribuir a compaixão que Ele teve com a minha alma, tendo compaixão pelas almas dos outros. Por isso o Senhor disse: um novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei, amai-vos vós uns aos outros também. Eu desejo o céu e quero que os outros vão para o céu. Eu desejo que o Senhor me dê suas bênçãos e quero que os outros sejam abençoados pelo Senhor. O problema nosso, com todo respeito, eu disse que eu não quero ofender ninguém, o problema nosso é que nós temos muita gente no nosso meio, e às vezes nós mesmos somos muito egoístas, né? Nós temos e não distribuímos. Um pastor estava dando uma orientação e eu achei aquilo, falando sobre evangelismo, sobre fazer, sobre trabalhar para o Senhor. É evidente que cada região, cada local tem a sua situação local. Mas o que ele fez? Ele fez um compromisso com a igreja. Ele disse: eu não quero que ninguém faça nada mais do que eu vou pedir, mas em compensação que ninguém deixe de fazer o que eu vou pedir. Se a igreja concordar com isso, eu não preciso que ninguém faça mais nada. Nós vamos dar 10 folhetos na mão de cada pessoa, para você ter o mês inteiro para entregar esse folheto. Você não vai ter nenhum compromisso, entregar 10 folhetos por mês. Houve alguém que disse: mas pastor, 10 folhetos, isso é canja, isso é simples. Não é simplesmente pegar um folheto, o primeiro que encontrar diz que o folheto para você. Não. Você vai pegar aquele folheto, chegar em uma pessoa e dizer: olha, eu vim trazer um presente, esse é um folheto que fala do amor de Cristo, e eu gostaria que você, pela nossa amizade, pela consideração, você lesse esse folheto. 10 pessoas, 10 folhetos por pessoa, durante um mês. A igreja possuía 500 membros na época. São, por mês, 5.000 folhetos, que não são entregues
aleatoriamente, não, são folhetos muito bem distribuídos. Durante o ano, 60 mil folhetos. Ele disse: se 1% desses folhetos entregues alcançar 1% de almas, são 600 almas no primeiro ano. Não é difícil fazer isso. Aí as pessoas disseram assim: mas isso é só que tem um detalhe, todos se dispuseram a fazer, e hoje é uma das maiores igrejas que tem no Brasil. Ninguém faz mais nada a não ser as atividades da igreja com relação ao louvor, adoração, mas evangelismo é só isso. Mas cada um tem um compromisso. É uma cidade grande, tem compromisso de 10 folhetos. Mas é 10 folhetos bem entregues, não é 10 folhetos assim, de qualquer maneira, não. E a igreja está enchendo, o pastor já teve que aumentar, e está tendo que aumentar, agora está dividindo, agora nós estamos tendo condições de fazer 2, 3 cultos no domingo, está tendo que fazer quase que distribuição de senha, para que uns venham para o culto num horário e não venham no outro, mas não podem no outro assistir. Que dificuldade é essa? Nenhuma. Então é possível ser feito algo para o Senhor. Agora, se você recebe, se o Senhor te dá, se você recebeu gratuitamente, por que não entregar isso a outros que estão aí, desejosos? Basta você conversar. Olha, hoje a necessidade, a carência é tão grande, que em qualquer lugar que você chega, tem alguém precisando de uma palavra de Deus. Sempre tem alguém precisando. Você precisa estar de antena ligada. Sempre assim. Eu fui pregar na cidade de Cuiabá. Aí o irmão que nos convidou levou-nos para o hotel. Devido às condições, ele levou-nos para um dos melhores hotéis da cidade de Cuiabá. Uma recepção. Aí chamaram o carregador de mala, carregador de bagagem. Olhei no nome, Uziel. Uziel? Isso aí tem coisa de Deus. Aí eu olhei, quando ele pegou minha mala, disse: Pai Senhor, Uziel. Pai Senhor. Ficou meio assim. Aí entramos no elevador, eu disse: quem da tua casa é crente? É minha mãe. Então você ligue para ela e avisa ela que hoje no hotel se hospedou um pastor que veio aqui para trazer uma palavra para o filho dela, que está na hora deles ter um encontro com Jesus, que não dá mais para ele ficar brincando com as coisas de Deus, que a sua mãe está pagando um preço muito caro, e que eu tenho certeza que nesta oportunidade Deus está respondendo a oração. Ela começou a chorar. Como é que o senhor sabe disso? Se você chama Uziel, sua mãe é crente, e você está desviado, eu não preciso ser nem espiritual para entender isso aí. Naturalmente eu sei que você está sem Deus. E aí começamos a falar, foi para a igreja, depois recebi e-mails, recebi telefonema da mãe agradecendo a Deus. Por quê? Porque aquele moço voltou para Jesus. Aleluia! A antena tem que estar ligada, sabe? Em todos os lugares. Então, quando a igreja em Jerusalém estava reunida para discutir sobre atividades, o Pedro, João, os demais apóstolos, disseram: olha, a atividade da igreja cresceu, a gente está precisando separar diáconos.